Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, com a nossa edição especial em homenagem ao teatrólogo e escritor cearense Haroldo Serra, que esteve várias vezes no programa. Ele falou com a jornalista e sobrinha, nossa colega aqui do Papo Literário, Mônica Silveira, sobre o livro Chicamilo e Outras Histórias e Poetar. Confira. Pois é, Soraya, nessa edição especial de aniversário de 9 anos do Papo Literário, tinha que ter uma entrevista também muito especial com o dramaturgo, ator e agora contista Haroldo Serra. Contista e poeta, porque o livro também tem poesias. É verdade. Esse livro é muito interessante, porque ele poderia também ter outros nomes, como Reminiscências. São histórias do meu avô, seu bisavô, Chicamilo. Um homem muito inteligente, muito preparado, porque há sempre um preconceito contra o homem do campo. As pessoas acham que cultos são os que moram na capital, mas eu até lembro que quase todos esses provérbios populares são coisas vindas do interior. E o Chicamilo é um filósofo, né? Eu tenho uma coisa muito interessante que me estimulou muito a iniciar esse trabalho, é a sagacidade, né? A sutileza. Ele estava viajando no sol do meio-dia, né? E naquele costume do sertão, parou numa fazenda e a dona da fazenda se apê, seu Chico, então ele desceu, venha tomar uma sombrazinha aqui no alpendre. Aí ele disse, a senhora podia me dar um copo d'água? Aí ela disse, pois não, o senhor não quer um cafezinho? Ele disse, não, o café eu prefiro depois do almoço. Aí a mulher, não, o senhor toma agora, eu tomo depois do almoço. Quer dizer, isso aí eu achei uma coisa fantástica, né? Uma forma de você pedir, né, o almoço, né? Fazendo essa negativa, né? Eu divido em 3 etapas, porque a primeira é Chicamilo, outras histórias, foram fatos que aconteceram quando eu era garoto, aqui em Fortaleza. Então, são as outras histórias, né? Sobre políticos. Tem uma coisa, por exemplo, do Vigílio Távora, sensacional. Uma vez uma pessoa chegou para ele, disse, foi outra coisa muito interessante, muito inteligente. Governador, eu soube que eu estou sendo escolhido pelo senhor para o seu secretariado. Ele disse, diga que você foi escolhido, mas não aceitou. Coisa fantástica, né? Quer dizer, deu a negativa e, ao mesmo tempo, deixou o cara fazer o farol, né? Figura... Então, o livro de uma certa forma, engraçado, né? Porque hoje a gente só lê notícias ruins, notícias de crimes, mas eu acho que você, sempre que puder desopilar, como a gente chamava antigamente, né? Desopilar o fígado. Uma cerveja para desopilar o fígado, né? Então o livro é todo engraçado. Todos os contos têm em vez de, como no filme americano, um final feliz, tem um final engraçado. E é muito melhor, a pessoa grava muito mais a história quando ela é engraçada. É verdade. Né? Até nas escolas e tudo. Porque o riso, ele inclusive, do ponto de vista de crítica e de censura, ele é muito mais forte do que o drama, né? O Molière, por exemplo, a crítica feita através do humor é uma crítica muito contundente e ridiculariza, inclusive, o personagem a quem ele critica. Então, é através do riso que a gente pode fazer as suas denúncias. Isso. Agora, eu estava vendo aqui também que o prefácio é bem curioso, que é em forma de versos. É engraçado. Esse livro tem 2 prefácios. O prefácio foi o Piúba, da secretária da Cultura, que leu alguns contos e ele terminou dizendo que tinha gostado. E aí eu pedi para ele fazer um prefácio. E esse rapaz é um poeta, Esperidião Duarte, ele é carioca, e como a internet, né, vai em todo canto, muitas pessoas no Rio de Janeiro começaram a ler os contos que eu publicava. E aí ele entrou em contato comigo e terminou se oferecendo se ele poderia. Eu disse, claro, será o maior prazer. E ele fez todo um prefácio que eu passei a chamar de prefácio poético, todo através de versos.
ficou muito interessante, porque, inclusive, o livro também tem a parte que eu chamo poetar, que são algumas experiências, porque todo mundo tem a sua musa, né? Aí aqui tem as inovações também, né? Na hora do autógrafo também tem uma inovação, já vem feito, é mais prático. A cada pessoa que vem, você não conhece, às vezes, como é seu nome, né? Ou então você, o que é que eu digo para essa? Já disse isso para outra, o que é que fica querendo facilita. variar? Então eu criei, já imprimi, né, no livro, só a pessoa que quando compra põe o nome, eu já tenho o oferecimento, o agradecimento, terminando com um abraço tamborilense, e aí o lugar da minha assinatura eu assino. Pronto, dá menos trabalho. Menos trabalho. E eu estou vendo aqui a foto da mamãe e da minha tia, Socorro, né? Uma história sobre elas duas, uma história de infância, das irmãs. O meu tio Franco, que eu falo muito no livro, foi quem inclusive me estimulou através das peças que ele me contava, que ele assistia no Teatro Amazonas, na época da borracha. E ele era doido pela Jesus. E ela passou muitos anos lá, inclusive, toda vez que a minha mãe queria trazê-la para estudar em Fortaleza, em vez de estudar lá em Tamboril, a Maturina fazia chantagem emocional, você vai matar o Franco, não sei o quê, porque o tio Franco já estava idoso, ele foi uma pessoa muito... Intelectual. Era intelectual, bailarino, pintor, e já estava em cadeira de rodas, e ele era apaixonado, era o que eu sou hoje com o Gael, que é o meu netinho. Assim era o tio Franco com a Jesus, que ele chamava inclusive Juju, né? E o tio Franco tinha feito uma viagem e voltou e lavaram o quarto, passaram pano molhado, botaram uma rede nova feita, as varandas feitas pela mãe dele, a Dodó Maturina. Então a Jesus foi lá com a lamparina e acendeu as varandas da rede, e foi aquele clarão, e ela saiu correndo lá. Tio Franco, pode dormir que seu quarto está bem limpinho e bem iluminado. Quer dizer, são essas... Era fogo, né? Literalmente. Estava bem iluminada, ela realmente estava dizendo a verdade, né? Aí correram com balde d'água, aí não se transformou em nenhuma tragédia. Então, todas essas histórias são histórias realmente verdadeiras, aconteceram. É evidente que, por uma questão ética, eu mudei alguns nomes, outros não. O do Chicamilo eu mantive com muito prazer e com muita honra. Porque são memórias da nossa família. Né? Seriam memórias também, que ficam agora reminiscências, novas memórias, gerações, né? Saudade do meu avô, caberia alguns títulos. E também, agora, as outras pessoas, talvez alguns descubram, né? Mesmo com os nomes trocados. Porque... Mas são histórias foi também engraçado, curiosas. Tinha uma pessoa aí que tinha dado um agafe, uma coisa, e eu comento, mas eu não quis usar o nome dele, né? E até eu pensei que as filhas dele já tinham morrido. Ele eu sei que já morreu e tal. Aí outro dia eu me encontro com uma pessoa e ela, eu sou filho de fulana. Eu digo, olha, vixe, mas se eu tivesse citado o nome do pai dela, né? A Fernanda Kinderé queria fazer uma biografia do Vinícius de Moraes e a família não permitiu, criou problema. Mas agora tem a biografia não autorizada. Inclusive ela vai publicar o livro. Então, é o direito de você falar o que você viu, o que você pensa. É muito importante a gente trabalhar para essa liberdade do autor. O escritor, ele não pode ter censura, né? Ele tem que escrever o que ele realmente está sentindo. Porque ou será uma ficção, e aí também ninguém pode interferir, ou será um fato histórico verdadeiro, que pode e deve ser contado. Esse livro, inclusive, eu lancei aqui em Fortaleza, foi muito bem recebido. O apresentador foi, inclusive, o Duval Aes, foi grande escritor. Presença de televisão, os jornais divulgaram, mas eu não poderia deixar de apresentar, de lançar esse livro em Tamboril. Com certeza. Não só porque as histórias aconteceram, mas é porque eu sou um tamborinense da gema. Eu não moro em Tamboril, vou muito pouco, mas ia muito quando era criança, por uma questão de tempo, de qualquer coisa. Mas eu sou apaixonado, fico divulgando Tamboril, né? Tamboril, terra de moças muito bonitas, uma tradição de missa em Tamboril, inclusive. A vovó foi miss. A vovó foi miss, a mamãe foi miss. E uma miss, teve uma miss Ceará atualmente. Miss Ceará, né? tamborilense. Tamborilense. Então, eu vou lançar o livro lá, já está sendo preparado lá um coquetel.
E como houve também pela internet uma repercussão lá no Rio de Janeiro, e a gente tem muitos amigos no Rio, Derbal Freire, Emiliano, Muita gente de teatro, Alvin Terceira Teles, muita gente de teatro, e que eu também sou amigo. Então a gente resolveu também lançar no Rio a convite, inclusive do rapaz que fez o prefácio, é o Espiridião Duarte, que fez o prefácio, que é prefácio poético, né? O cearense se fecha muito, ele tem uma baixa estima, né? Ele acredita mais nas outras pessoas, nos outros estados. Por isso, inclusive, é que eu nunca fui embora do Ceará, porque eu acho que você pode fazer teatro no Ceará, você pode escrever no Ceará, agora você tem que realmente, como a comédia fez, levou vários espetáculos, em quase todos os estados brasileiros a gente levou espetáculo, né? Foi premiadíssimo, né? Em São Paulo, foi inclusive para Portugal. Então, eu não tenho acanhamento. Então, nós vamos lançar o livro no Rio de Janeiro, porque eu acho que o escritor cearense tem que integrar, ele deixar de ser escritor cearense e passar a ser escritor brasileiro. Escritor brasileiro. Tio Haroldo, querido, parabéns pelo livro e muito obrigado por esse presente no dia do aniversário do Papo Literário, ter a sua presença aqui. E com você vai ter vamos ter um final diferente, que você não tem com os outros convidados, porque comigo eu posso lhe dar um beijo, né? Né? Obrigada. Esse beijo é para você e para minha mana Jesus. Obrigada. Uma bela entrevista, hein? Com certeza, Haroldo Serra deixará muitas saudades, não só no cenário teatral, como também nas pessoas que conviveram com ele. No próximo bloco, mais depoimentos de artistas que falam sobre o mestre do teatro e um clipoema inspirado nos versos de Haroldo Serra. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.